Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem uma história que, olha, começa de um jeito muito pé no chão e termina num lugar que desafia qualquer explicação. É verdade. A nossa fonte é um relato pessoal anônimo que a gente encontrou transcrito do YouTube. É a história de uma noite, lá nos anos 90, que era para ser só mais uma festa, sabe? Uma coisa de amigos. Mas que virou uma perseguição desesperada e, no fim, um encontro com o inexplicável. Exato. A nossa análise hoje vai seguir os passos dessa noite, que aconteceu em 1996, na cidade de Piquete, no Vale do Paraíba. Isso. É um grupo de 4 amigos de uma cidade vizinha, eles vão por uma festa e, por um motivo até que banal, acabam sendo caçados por um grupo local. E a gente vai tentar entender como essa situação saiu de uma briguinha de clube para algo que eles só conseguem descrever como um encontro com um anjo deformado. Esse nome já é bem... O que me impressiona nessa história é justamente a mistura de tudo, né? Você tem a adrenalina pura de uma fuga pela vida, a fé de quem reza no desespero absoluto Sim. e um desfecho que parece ter saído, sei lá, de outra dimensão. A gente vai ver como o medo, a memória e a crença se costuram para criar essa narrativa que, ao mesmo tempo, é bem assustadora e fascinante. Bom, vamos começar do começo então. O narrador e 3 amigos, todos adolescentes, pegam um ônibus escondidos dos pais para ir nessa festa. O clube se chamava Elefante Branco. A fonte até dá um detalhe do clima, né? Diz que era maio, já começando a esfriar, o que ajuda a gente a visualizar a cena. Totalmente. E o detalhe mais importante é, eles são de fora. Eles não são da cidade. E já chegam no lugar sabendo que existe uma certa rivalidade. Que não são, assim, bem-vindos ali. Então já tem uma tensão no ar antes mesmo de a música começar. Exato. E essa é uma dinâmica clássica, né? Quase um rito de passagem em cidades pequenas. Essa coisa da territorialidade juvenil, a honra do seu bairro, da sua cidade. Qualquer faísca pode incendiar tudo. E a faísca, nesse caso, veio da forma mais previsível que existe. Ah, sim. Um dos amigos, que o narrador descreve como metido ao pegador, fica com uma garota. Só que aí tem um problema. Sempre tem. Ela tinha acabado de terminar com o namorado na porta do clube. Tipo, 1 minuto antes. Nossa. O ex, obviamente, se revolta e faz o que se espera. Junta a galera dele, um grupo de, sei lá, umas 15 a 20 pessoas, com uma missão muito clara. Vamos pegar os caras da cidade tal. O que era uma disputa pessoal vira uma questão de honra coletiva. E aí entra um fator que transforma tudo numa armadilha de verdade. O fator logístico. Exato. O narrador faz questão de mencionar que os ônibus de volta para a cidade deles só iam começar a circular às 5h45 da manhã. Ou seja, eles estão presos. Completamente encurralados em território inimigo até o amanhecer. Uma briga de festa virou de repente uma questão de sobrevivência. E é aí que o caos se instala de vez. O narrador sai do clube por um instante e escuta, sem querer, o plano do grupo rival. Deu muito azar. Pouco depois, uma viatura da polícia, uma D20, que era bem comum na época, para na frente e enquadra todo mundo. Uma confusão generalizada, imagino. Total. E no meio desse tumulto, os seguranças do clube, em vez de ajudarem, abrem uma porta dos fundos e, empurram os 4 para fora. Basicamente jogaram eles aos leões. Exatamente. A partir dali, eles não estavam mais numa briga de festa. Eles estavam sendo caçados de verdade. E o terreno joga totalmente contra eles. Sem ter para onde ir, a única rota de fuga que eles conseguem enxergar é a serra. Subir a serra a pé no escuro. Um caminho longo, aberto, completamente exposto. E nesse momento de pânico total, já com o barulho de carros e motos começando a perseguição, o narrador se lembra de uma coisa. Uma oração do livro de São Cipriano. Ele a chama de oração da invisibilidade. E ele para e reza. Ele para e reza. Agora, isso é interessante. Ele faz questão de explicar que não é para ficar invisível de verdade, tipo desaparecer. Sim, essa parte é crucial. Ele diz que, pela experiência que ele já tinha, a oração serve para distrair o inimigo. Para fazer com que você passe despercebido, como se a atenção do agressor fosse desviada para outro lugar. Uma espécie de camuflagem espiritual.
Exato. E ele diz isso com uma convicção muito impressionante. Ele afirma: isso já havia funcionado comigo uma vez e que a eficácia foi comprovada 3 vezes na vida dele. Uau! Do ponto de vista psicológico, o que acontece numa hora dessas? É pura autossugestão ou tem algo mais profundo aí que dá a essa oração um poder real para ele? Olha, eu acho que é uma combinação muito poderosa. Em momentos de estresse extremo, de medo absoluto, o nosso cérebro busca desesperadamente por controle, por uma âncora, sabe? Sim, faz sentido. A oração se torna essa âncora. A crença prévia de que já funcionou é o que a torna eficaz para eles, porque lhes dá a força mental para continuar correndo, para não desistir, para acreditar que existe uma saída. Entendi. É uma tentativa de impor uma ordem sobrenatural ao caos daquela perseguição. Sem essa crença, talvez eles simplesmente paralisassem de medo. Uma ferramenta de sobrevivência mental, então. Só que, na prática, a fuga é brutal. Eles estão correndo pela serra e um dos amigos, o Felipe, que é descrito como um pouco mais gordinho, começa a ficar para trás. Ele não aguenta o ritmo. Não aguenta. E eles precisam tomar uma decisão horrível. Ou esperam por ele e todo mundo é pego, ou eles continuam. Uma decisão impossível, mas que a adrenalina toma por eles, né? O narrador diz que os veículos estavam passando a todo momento, querendo caçar a gente a todo custo. Não tinha tempo para pensar. Não havia tempo para lealdade, era cada um por si. Eles abandonam o Felipe. E aí, para narrador e os outros dois, a história toma um rumo bem terreno. Eles avistam uma luzinha subindo a serra com muita dificuldade. Ativa. E aqui o narrador é brutalmente honesto. Ele não pede ajuda. Ele admite que abordou o motorista e o ameaçou para que ele o salvasse. Nossa, que Detalhe, isso é crucial para a história. A salvação deles é pé no chão, é violenta, desesperada e, assim, totalmente compreensível. Totalmente. Não tem nada de mágico aqui. O motorista apavorado esconde eles no meio de uns latões de leite de alumínio debaixo de uma lona. E isso cria um contraste impressionante com o que a gente vai descobrir que aconteceu com um amigo que ficou para trás. Completamente. A salvação de um grupo foi na base da força do medo, a do outro foi outra coisa. Eles chegam na cidade deles, sãos e salvos, mas claro, morrendo de preocupação com o Felipe. Imagina a angústia. E aqui a história dá uma guinada que parece saída de um filme. Porque no dia seguinte, quando todos já esperavam o pior, quem aparece? Descendo tranquilamente do primeiro ônibus da manhã? O Felipe. O Felipe. E o que ele conta para os amigos é o que transforma essa história de uma briga de gangues em algo totalmente diferente. É um momento em que a realidade parece se quebrar, porque a experiência dele não tem absolutamente nada a ver com tratores ou latões de leite. Absolutamente nada. O Felipe conta que, ao ficar para trás, ele pegou um caminho diferente, correu desesperado e acabou numa rua sem saída, de frente para um rio. Fim da linha. Encurralado. Totalmente. O grupo de agressores chegou e o encurralou ali. Ele estava preso, esperando o pior. E ele diz que, nesse momento, de trás de uma árvore, surgiu uma figura. E a descrição que ele dá não é nada reconfortante. Não é de arrepiar. Ele descreve um ser com um rosto todo desfigurado, todo arrebentado. Meu Deus. Diz que usava uma roupa muito grande, talvez um sobretudo. Essa figura se aproximou dele em silêncio e o abraçou. Abraçou? Sim. E enquanto ele estava ali abraçado com essa criatura, os perseguidores passaram por ele várias vezes. Eles olharam para o rio, xingaram, procuraram por todo lado, mas simplesmente não o viram. É como se ele estivesse, de fato, invisível. E o que o Felipe faz nesse momento? Ele, que era de família evangélica, fecha os olhos e começa a clamar a Deus. Que interessante. Ele está sendo protegido por algo que ele não entende, enquanto reza para a força que ele conhece. Exatamente. E agora vem a parte mais estranha. Ele não se lembra do que aconteceu depois. A última memória é estar abraçado àquela figura, de olhos fechados, ouvindo os agressores. E a próxima? A memória seguinte é ele abrindo os olhos e estando completamente sozinho na rua. A figura sumiu, os perseguidores foram embora, provavelmente subindo a serra atrás dos outros. Olha,
Do ponto de vista psicológico, isso se parece muito com o que a gente chama de evento dissociativo. É quase como se a mente, para se proteger de um trauma que ela considera insuportável, A certeza de que ia apanhar muito? exato, a certeza de uma agressão violenta, ela criasse um filme alternativo. Ela projeta uma figura protetora, um guardião, para que a pessoa não precise encarar a realidade aterrorizante. A mente essencialmente se desconecta da realidade para sobreviver. E a perda de memória. A perda de memória sobre a partida da figura é um sintoma clássico disso. A transição é simplesmente apagada. Certo, eu entendo a lógica psicológica. Mas, para quem ouve a história, isso não soa um pouco conveniente demais? Tipo, uma forma de racionalizar algo para não ter que encarar o fato de que uma coisa inexplicável pode ter acontecido ali. Com certeza. Onde fica a linha entre a explicação da psicologia e a experiência real da pessoa, que para ele foi 100% real. Essa é a grande questão. E não tem uma resposta fácil. A psicologia oferece um modelo, uma possível explicação para o mecanismo de como a mente processa um trauma extremo. Mas ela não invalida a experiência. Certo. Para o Felipe, aquilo aconteceu. A proteção foi real, o abraço foi real, a salvação foi real. A explicação psicológica e a experiência sobrenatural não são, necessariamente excludentes. Uma pode ser a linguagem que a gente usa para descrever a outra. O mistério permanece. O que acionou esse mecanismo de uma forma tão vívida e específica? E tem a contradição interna do próprio Felipe que é fascinante. Ele foi salvo. Objetivamente, ele escapou de uma surra terrível, talvez algo pior, e ele estava orando a Deus no momento em que foi salvo. Sim. Mesmo assim, ele sentia que aquela figura, por ser muito feia, muito estranha, não podia ser algo de Deus. Exato. A ajuda chegou, mas não na embalagem que ele esperava. A formação religiosa dele dizia que anjos são seres de luz, de beleza, e o que apareceu foi algo quebrado, disforme. Um anjo deformado. Isso cria um conflito teológico na cabeça dele. Fui salvo, mas o meu Salvador não se parece com o que a minha religião diz que um Salvador deveria se parecer. Isso talvez seja a parte mais profunda da história toda. E ainda tem a questão de que, aparentemente, só ele viu. Os agressores olharam na direção dele e não viram nada. Nem ele, nem a criatura. É como se aquilo existisse numa frequência que só ele podia sintonizar naquele momento. Exato. E depois de tudo, ele simplesmente caminhou para a rodoviária, esperou o ônibus e voltou para casa sem um arranhão. O que nos deixa com duas histórias de salvação completamente diferentes na mesma noite. Uma é sobre ameaçar um motorista de trator e se esconder em latões de leite. É real, suja, desesperada. E a outra é sobre ser abraçado por uma entidade disforme e se tornar invisível para os seus inimigos. Então o que a gente tira disso tudo? Temos uma noite que se parte em duas realidades. A do narrador, que é da sobrevivência mundana, da ação humana, e a do Felipe, que entra de cabeça no campo do inexplicável, do testemunho. O relato nos deixa exatamente nessa fronteira. A história do anjo deformado se torna um símbolo poderoso da ajuda que chega, de formas que não só não esperamos, mas que talvez nem consigamos classificar. porque a aparência da entidade desafia as nossas noções de bom, de santo ou de divino. Exatamente. Não é o anjo de comercial de TV. É algo quebrado, talvez tão assustado quanto o próprio Felipe, mas que, no momento crucial, oferece a proteção. E isso deixa um mistério profundo sobre a natureza do socorro e de onde ele realmente vem. E no final das contas, a experiência do Felipe nos deixa com uma pergunta, né? No momento de desespero absoluto, quando o fim parece certo, a aparência da ajuda que chega realmente importa? Boa pergunta. E mais, será que as nossas próprias ideias de como o socorro deveria ser não acabam, às vezes, nos cegando para a ajuda que está bem na nossa frente, só porque ela não veio na forma que a gente idealizou?